invincible. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Dr. Stone. E nesse episódio temos Senku e Tuma interagindo num navio. E um adendo aqui, vamos ver, analisar esse episódio dublado. Porque aqui a dublagem brasileira é força. E por curiosidade, o Gen trocou de dublador de novo. Sim, de novo, alguém teve 3 dubladores. Na primeira, segunda e no especial do Urusui, ele foi dublado pelo Daniel Figueira, o dublador do Tanjiro. Já na terceira temporada, ele foi dublado pelo Thiago Cordova, que é o Miyamura de Horimiya. E aqui, ele está sendo dublado pelo Caio Fieri, que é o dublador do Yato de Noragami. Esse anime aqui teve 3 dubladores pra ver o quão versátil a voz dele é. Mas a boa notícia é que quase todos os dubladores dos personagens originais continuam. E ainda temos o Senku sendo dublado pelo Felipe Grenal. Obrigado, Deus! O episódio começa 2 semanas antes da partida do Perseu. O Senku tá reunido com a Kohaku e o Chrome. E ele, a Kohaku e o Kazeki veem que o Senku tá carregando um trigo muito úmido. E o Senku fala, tá tudo bem. É só se secar meio que no fogo. Bom, o Chrome fica curioso do que o doido do Senku tá fazendo. E a Kohaku tá toda doidada amassando a massa. A massa vem pra se livrar da casca. Então eu faço sem parar. Aí é misturar água frente e frio. E eles fizeram suco de trigo. Aí eles colocam núcleos japoneses. E assim deixar eles fazerem um grande fermento. E assim se transformará em álcool. E a levedura vai adicionar até um pouco de gás. Aí voltamos aos momentos atuais e tá todo mundo se bebendo na cachaça. E o Senku fala que até pagava os contadores da pirâmide do Egito com cerveja, na qual é perfeita para depois de um trabalho pesado. E o Urusui, é claro que sim. E ele pergunta pro Senku se ele não vai beber. Bom, o Senku vai passar ainda, não é o único. O Chrome nem tá bebendo cerveja. E também o Gen e o Yuki. E exceto a Suika. E Urusui querendo fazer que a Suika não seja excluída, já pede pra pessoa fazer uns coquetéis não alcoólicos. Tá, gostei muito da parte do Urusui. E eu não posso beber álcool, né? Ué, mas é claro que não pode. Eu entendi tudo. Quando for hora de se divertir, você vai se divertir. Eu não aceito nenhuma exceção. François? Perfeito. Eu vou fazer uma mistura de coquetéis não alcoólicos. Isso não é exagero, não? Um minibar em cima do navio? Gente, é sério, eu não consigo desassociar alguém do Yato. Depois, Senku e o Chrome, Gen e o Kazaki estão misturando xarope de goma. E eles vão misturar isso com o trigo. A substância, quando você lava a farinha de trigo, é amido. E nisso eles decidem usar a boa e velha ácido sulfúrico. E o fofo, do Gen, nossa velha amiguinha. Ácido sulfúrico numa bebida? Você sabe que isso mata a alma e veneno. Uma referência ao nosso querido Magru. Nosso ingrediente secreto é ácido sulfúrico. Olha só, mais uma vez nossa amiguinha. Ácido sulfúrico numa bebida? Você sabe que isso mata a alma e envenena. Bom, o Senku fala que vai dar uma derretida nos dentes se for fervida. Então é por isso que for ferver. E o caso aqui fala, nós vamos usar a química para desintoxicar. E aí fala pro Gen sossegar um frágil. E nisso, Senku, ele vai usar meio que carbonato de bário. Ou seja, ainda mais veneno. E o Chrome fala, é só um nome que assustou um pouco. Eu duvido que o Senku faria a gente tomar veneno de verdade. E o Senku, é veneno de verdade. E os cães do quê? E o Senku, cale-se, assim vocês me deixam louco. É só o nome que assusta a gente um pouco. Eu duvido que o Senka faria a gente tomar veneno de verdade. Não, é veneno de verdade. Calem-se, assim vocês me deixam louco. Bom, o Senku só tá tentando fazer açúcar com essa mistura perigosa. E é simples. E o Senku ainda avisa, não faça isso se você não tiver ciência. Nisso aí o Chrome já experimenta o xarope de goma. E acha isso muito doido. Nisso vemos a Suika meio que ordenando a cara. Daí o Chrome vai aquecendo meio que o leite, o Taiji vai vendo.
E nisso, isso se torna iogurte. Iogurte filtrado, xarope de goma e limão. Com esta mistureba, virou refrigerante de leite. A primeira a experimentar é a Suíca. E a Suíca adorou isso. E a Françoise sugestinou o suco de maçanita. E tem até um efeito de pepino que parece o capacete da Suíca. E nisso, quando a Suíca coloca o enfeitinho dentro do leitinho, dá gosto de melancia. Que eles misturaram meio que algumas frutas. E, gente, a Suíca achou isso delicioso. De acordo com as pesquisas que eu fiz, meio que essa bebida se chama Kelpis. E meio que a Françoise faz um belo elogio para a Suíca. E até meio que dá um nome ao coquetel que a Suíca bebeu. Two Sides Sunshine. E nisso, a Françoise só faz do show com as bebidas. E o Chrome fala, deve ter alguma coisa científica para essas bebidas ficarem gostosas. E o Seco, acha mesmo? Boa, a Françoise fala que não é cru, que o Flair é só meio que um mecanismo de entretenimento para meio que ter meio que o cliente além do paladar. E o Chrome, nossa, ela manja nos Paranauê. Não há motivo algum. O Flair é só estilo. Serve com o propósito vital de tratar os olhos do cliente além de seu paladar. François manja mesmo desses Paranauê. E meio que a Françoise já dá um coquetel pro Tsukasa, o Granitine Tonic. E essa bebida, a luz vermelha, consegue ficar azul meio que na luz negra. E parece que essa mulher gosta de ver meio que a alma das pessoas. O vermelho de romã, sob a luz da ciência, muda com uma chama gentil do Sr. Tsukasa. Para o game, tem um toque adulto, o que é uma escola. Percorra o coração natural. E por 5 vai ser um latte. Do topo pra baixo, chantilly de matcha, leite e xarope de hojicha. E ela ainda dá uma colher para ele misturar. E mano, eu gostei muito dessa parte do bar. Nisso, depois, o Ginro, junto com o seu irmão Ginro, vai indo pro Matsukaze. E meio que ele tá muito bêbado. E ele fala, Matsukaze, conta sua história do passado. Fala do seu mestre. Fala sobre como eu era Paranauê. E o Ginro, sabe que você não é ele. Conta todas as suas histórias do passado. Fala do seu mestre. Fala como eu era todo paquetão. Você sabe que não era você, né, Ginro? E nisso, o Matsukaze começa a contar a sua backstory. Ele fala que o seu mestre era uma pessoa de espírito forte até o fim. Mas o pior de tudo é que não teve aviso. E nisso, o Senki e o Rushi começam a ouvir a história. Quando aquilo caiu do céu, que ele tava servindo as pedrinhas de que eles formar todo mundo em pé, era como se eles tivessem ouvido a voz de alguém. Ou a maldição que caiu sobre nós. E não demorou muito para entenderem como essa arma funciona. Nisso, a gente vê como era o mestre do Matsukaze, que era incrivelmente parecido com o Ginro. E o que era verdade. Se cair na mão dos bandidos, a ilha se tornará presa do crime. Encontrem e destruam elas agora! E nisso vemos um momento onde meio que o mestre do Matsukaze é petrificado. E meio que o mestre fala que a ilha meio que quase não tem nada a salvação. Bom, meio que o Matsukaze não quer que ele diga uma bobagem como é. Ele tava pensando, por que espalharam armas de petrificação nas pessoas? No começo ele achou que era uma punição divina. Mas é estranho. Se o objetivo era petrificar todos, só precisaria de um único dispositivo. Por que deixaram tão fácil os humanos usarem? É como se eles queriam que usassem um contra os outros. E isso deixa mais frustrado. E quer que o céu sofra mais por isso. E quer que veja que os humanos não são tão tolos. Que eles não o subestimam. E nisso temos uma cena do Matsukaze a lá Zabuza Momochi, o demônio do gás oculto, deles terminando os caras que estavam usando meio que as pedrinhas. E nisso, meio que o Matsukaze é petrificado e sabe que esse destino é inevitável. Então ele quer saber que as gerações futuras sabem meio que dessa maldade. Por isso ele faz meio que um símbolozinho. Ele sabe muito bem que o pecado que ele falhou meio que em proteger seu mestre não pode ser derrotado ao apagar o meio que acabar com o Aino. E nisso aparece Françoise emprestando meio que uma bebidinha. E é meio que uma cerveja machada. E o Matsukaze é fraco com você veio. Pra surpresa geral. Depois o Matsukaze acaba acordando e ele vê a Kohaku o Ginro meio que treinando e tava lá o Tsukasa olhando. E meio que enquanto o cara tava inconsciente, o
Tsukasa. É sério, eu não tô brincando. O Kaia deitou no peito do Tsukasa. E às vezes eu olho para o Matsukasa e pergunto: que sortudo? Senhor Tsukasa, me empreste o seu peito. Tá bom. Senhor Tsukasa. Senhor Tsukasa. E nisso ele meteu também desculpa com o Tsukasa. E meio que o Tsukasa vê: esse aí é forte o bastante, mas não é forte como eu. Então precisa treinar. Então sim que o Chrome já decide acordá-lo. Pois, além de ter o Tsukasa, o cara não é burro o suficiente quando a vida da humanidade tá em jogo. E meio que ele fala pro Tsukasa: pô, você vai precisar dele? E o cara: luta, meu crabão. E ele é o mais classificado. E nisso já tem o nosso querido Ryoga de volta. Bom, o Tsukasa fala que eles precisam de ajuda, pois com o seu treinamento de artes marciais, o Matsukasa vai melhorar muito seu desempenho. E o Ryoga concorda, só que com uma única condição. E o Senko quer perdão por quase matar o Tsukasa? E o Ryoga: eu nunca receberia isso se essas situações iniciais fossem revividas. Ele quer reviver duas pessoas específicas, que são o Moz e a amiga rosa do Ryoga, a Homura. Meio que a Homura merecia ser revivida, porque ela passou inativa durante toda a terceira temporada. E o Ryoga já lança a lança pro Moz. E o Moz tava: e aí, técnica de lança Horikariu. Talvez seja a primeira vez que eu realizo esse creme. E o Moz vai olhando de volta e fala: tô vendo umas gatinhas. As melhores se aproximam delas primeiro. O Moz já não perde chance e já quer paquerar as gatinhas. E ainda bem que o Ryoga pelo menos tem umas bolas na minha neta, porque ele vai estar no cangote do Moz o tempo todo. E nisso o Ryoga vai treinar meio que o Matsukasa. Embora que o Giro está se cagando de medo com essa presença desses três. Bom, meio que o Giro tava se sentindo nervoso por conta da situação. Então o Kiro decide treinar o Giro, já que ele é o mais adequado, porque é o irmão dele. E, gente, eu gostei dessa cena do Giro finalmente começar um pouco a treinar um pouco. Pois o moleque precisa de mim. Conhece aquilo, Giro? O amargo um dia fica suave. Ou alguma coisa parecida com isso. Do que você tá falando? Nisso, a sequência de historinha do Ryushi contando sobre os vinhos. E com as suas impressionantes habilidades de guardar com a vela, eles chegaram na América 500 antes de Colombo. Bom, o Yokusu pergunta como eles conseguiram. O Giro tiver e a Kohaku fala que os céus nem sempre estão limpos. Por isso surgiu uma lenda vinca. Eles revelavam uma pedra que revelasse a posição do sol. Era uma pedra do sol. E foi por isso que foi extremamente difícil determinar sua direção e sua posição em alto mar. Por isso como é que é mais fácil por conta da ciência. E eles sabem onde estão. E aí o Gen: falando nisso, sim, como vai usar o GPS aqui? Bom, eles vão coordenar com a Ruri e os outros que ficaram. Bom, a Ruri tá ensinando a irmãzinha do Tsukasa sobre ampulhetas solares para transmitir o tempo do Japão da maneira mais precisa na vida, sim. E tanta Kohaku, a paquera da Tsukasa e o Giro falou: a paquera tá conseguindo. E o Chrome: do que elas estão falando? E eles não podem falar, mas podem receber sinais de ondas curtas. Precisam mostrar sinais de tempo a cada hora. E no Japão agora são 10 da manhã. E o Sen consegue contar os segundos facilmente. Suika e Gen continuam mais confusos. E o Kazek vê que o som tá um ponto mais alto agora. E o Sui analisa que pela diferença estão na ocidental, a altura do sol, a posição vertical. Em outras palavras, eles estão no meio do oceano. Taiju não entende como funciona, mas entendeu a última parte. E a Suika fala: a gente não sabe tudo, mas contanto que a gente vê o sol, tá tudo. E o Senko: enquanto o céu estiver limpo, a gente vai com tranquilidade. Aí o céu escurece. Enquanto o céu estiver limpo, vamos com tranquilidade até os Estados Unidos. Mais uma voz do asa do Senko homem. Começa a chover e os caras aqui meio que não conseguem mais ver o sol. Ou seja, vão depender do instinto matineiro do Ursu. E a Suika: desse jeito a gente vai se perder no mar. A Suika meio que pergunta se eles tivessem a pedra do sol dos vinhos. E nisso o Chrome tem uma ideia. Ele pega uma das pedras que eles pegaram no baú dele ou da natureza. O Chrome perde pra Kohaku usar o seu poder de curia para esculpir. Bom, a Kohaku faz por bom grado, mas esse é a cabeça do Chrome de gato. Kohaku, você pode usar seu poder de gorila pra esculpir direitinho? É claro que eu posso. Será que tem alguma gema bonita aqui dentro? Eu ficaria feliz em ajudar se fosse pra mandar pra Ruri. Bom, eles esculpem, é uma pedra branca. E parece ser, mas se olhar com mais atenção, é que dá pra ver em dobro. E a Kohaku: acho que a Ruri não vai gostar não. E o Chrome: por que você tá falando sobre isso?
Pô, Chrome, você tinha meio que uma queda pra irmã do Corra. Pô, o Chrome vai tentar usar a Hot de si. Nisso ele consegue anilhar a pedra e começa a mostrar o mesmo tom. E finalmente o Chrome tá vendo meio que o sol atravessando as nuvens. Eles conseguiram só pega no sol. Exatamente. Tô conseguindo ver o sol atravessando as nuvens. Senko fala que isso é uma calcita. Ela é um prima natural. Divide luz em dois. E quando elas estão alinhadas, elas meio que aparece a luz do sol. Jutsu já ouviu falar disso, pois quando ele foi investigar barcos Vikings afogados, encontraram uma quantidade surpreendente de calcita. Sempre foi um mistério do porquê os Vikings estão carregando essas pedras com eles. Ou seja, não é mágica linda, uma coisa que realmente existe, na qual o Yukio refere que essa é a tal pedra do sol. E o Jutsu fala: estamos navegando que nem os Vikings, com o poder imutável da ciência. E aí tem esse momento do Senko com o Chrome, que admito que é fofo. E aí, o que a gente faz com a ciência agora? E nisso Perseu vai navegando nos mares a toda velocidade. E aí meio que eles vêm meio com a iceberg. E a Suika, e o Zuriha, o Yo. E o Yoko fica maravilhado. Mas quando vai pro Giro, o Matsukaze e a Kirisama, eles ficam meio que esbugalhados. E isso pior ainda mais quando vem as baleias. E eles continuam navegando até que a Homura vê terra firme. E o episódio termina meio que desse, com o povo chegando na América. É, gente, esse episódio pra mim meio que foi um episódio de transição, mas foi um episódio de transição muito bom. Principalmente meio que na parte específica do Matsukaze, que tem toda essa relação dele com o mestre, que se questiona dos objetivos do objetivo do aparelho de petrificação. E parece que o Aimei meio que tem uns objetivos a mais meio que nesse negócio de petrificar pro pessoal. E agora que o pessoal tá na América, é agora sim que o bicho vai pegar. Esse foi o segundo episódio da 4ª temporada de Dr. Stone. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com todo mundo. Tobias e fui!